Olá pessoal, muito boa noite a todos, que o Espírito de Deus te ilumine e abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Bom, mais uma vez juntos com a oração das 22 horas e vamos agora abençoar a sua vida, determinar que as portas se abram, que você seja livre na sua vida espiritual, receba a cura, a libertação e a vitória por meio da fé. Como nós fizemos com a história de Josué, quando este assumiu, se dispôs, ouvindo a voz de Deus, e assumiu na morte de Moisés, e assim nós lemos toda a história de Josué até a entrada na terra prometida. Nós fizemos todos os dias falando um pouquinho de Josué. Agora nós vamos falar, voltando antes de chegar a Josué, nós vamos falar do livro de Êxodo. Vamos falar de Êxodo, desde o momento em que José, ele morre, o povo de Israel cresce no Egito, e assim vem a escravidão, assim vem o nascimento de Moisés, e assim a cada dia vamos falar um pouquinho da história do Êxodo, da libertação do povo, do agir, do mover de Deus. O livro de Êxodo é muito forte, porque mostra exatamente a ação de Deus na vida do seu povo. E é justamente isso que nós queremos que aconteça na sua vida. Que Deus venha agir de uma maneira poderosa na sua vida, aonde todos possam ver esse Deus na sua vida econômica, sentimental, espiritual. Como saber que Deus está vivo? Só tem uma maneira, só tem uma forma de saber que Deus está vivo. É Ele agindo na sua vida, é Ele transformando a sua situação, é Ele descendo, entrando na sua vida e se mostrando como Ele se mostrou no livro de Êxodo. Então nós vamos aqui agora, já começando no capítulo 1, pegue a sua Bíblia, por favor, vamos entrar aqui no capítulo 1, no versículo 7. Capítulo 1, versículo 7, fala aqui do finalzinho da morte de José. Lembra que José foi para o Egito e levou os seus familiares para o Egito? Ele salvou o Egito da fome, levou seu pai, Jacó, para o Egito e ali sua família, ali eles cresceram. Foi assim que o povo de Israel, eles entraram no Egito. A princípio para sobreviver, uma vez que Deus usou José, depois que ele passou por toda aquela luta, que você bem conhece a história de José, mas o fato é que o tempo passa, os anos passam. E o que José fez foi caindo no esquecimento depois que ele morreu. Então aqui no versículo 7 diz assim, vamos ler juntos, diz assim: E os filhos de Israel frutificaram, aumentando muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Então José, que levou seus familiares, cerca de 70 pessoas, segundo estudiosos, aproximadamente 70 pessoas, entre familiares, pai, irmãos, família dos irmãos, enfim, cerca de 70 pessoas que entraram no Egito, e José morreu, e ali eles ficaram. Mas Deus era com o povo hebreu, Deus era com o povo de Israel. Então, mesmo do Egito, eles foram se multiplicando, e de 70 pessoas foram se tornando milhares de pessoas dentro do Egito. José morreu, o faraó morreu, o tempo foi passando e as pessoas elas iam observando o povo do Egito e o povo hebreu, o povo de Israel, e via que aquele povo era diferenciado. Aquelas pessoas elas iam se destacando, elas iam crescendo, elas eram fortes, as crianças eram fortes, o povo era forte, era um povo diferenciado. Mas por que era diferenciado? Porque era o povo de Deus. E quem é de Deus é diferenciado. Quem é de Deus, aonde quer que chega, é diferenciado. Se você trabalha, você vai ser diferenciado naquela empresa. Como funcionário, como patrão, como fornecedor, como trabalhador, enfim, direto ou indiretamente. Quem convive com uma pessoa que é de Deus, vai conviver com uma pessoa diferenciada. Então, eles começaram a observar que o povo era muito forte. Muito forte. Aí diz assim, no versículo 8. O rei não reconheceu José. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito,
o mais poderoso e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. Olha só o novo faraó, a astúcia do novo faraó. Ele falou assim, usemos de sabedoria. O que é usar de sabedoria? Essa astúcia do lado maligno de faraó, na ocasião, era para usar de sabedoria, não alertar aqueles homens que eles estavam sendo preparados para serem escravos. Escravos de uma causa, escravos de caprichos do faraó, de um rei, de um faraó que se considerava Deus. Ele se considerava Deus, o Deus da terra, e poderia fazer qualquer coisa. Para isso estava disposto a escravizar os mais fracos e, se possível for, eliminar os mais fortes. Então, de alguma maneira, ele foi usando de astúcia, de sabedoria, sem alertar, mas eles foram, então, começando a controlar o povo de Israel. Foi aí que chegou ao ponto de mandar matar as crianças que iam nascendo, que foi aí que aquelas duas parteiras foram usadas por Deus para não matarem Moisés. O mal já queria matar Moisés, ele nascendo. E é isso que o mal quer. O mal quer matar exatamente aquilo que vai nascer para mudar a sua vida, para mudar a sua história. Mas vamos continuar. Aí diz assim, e puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas. Porque edificaram a Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. O faraó foi usando de estratégia e colocou homens responsáveis pelo povo de Israel. Então eles foram recebendo gerência de pessoas que iam trazendo cargas. E aos poucos, sem o povo de Israel perceber, eles deixaram de conviver como eles conviviam, nos mesmos direitos do povo do Egito, e passaram então a ser tratados como pessoas inferiores. Olha só a estratégia do faraó. Que é a estratégia do diabo, que é a estratégia do mal. É justamente diminuir, é justamente fazer com que a pessoa se sinta inferior, uma vez que a pessoa se sente um Deus na terra. Olha que forte. O povo de Israel, sem perceber, começava então a serem escravizados. Eles já não tinham mais o mesmo direito que eles tinham quando José os trouxe. Eles chegaram como pessoas, parentes, familiares de José, que era o governador, então eles tinham toda a autoridade, tinham participação do Egito, e de repente o tempo foi passando, ninguém mais se lembrava de José, porque é assim, o tempo vai passando. Daqui a pouco ninguém mais se lembra da sua vida, da sua história, aí na sua casa, no seu trabalho, no seu bairro, na sua cidade. Então você tem que entender que você tem que estar aliado a Deus, 100% da sua vida aliado a Deus. Então o tempo foi passando, a gerência no povo de Israel foi aumentando cada vez mais, e eles foram sendo, aos poucos, sendo colocados ali como pessoas inferiores, mas não adiantava. Quanto mais eles usavam de astúcia para poder abafar o povo, dar trabalho, dar carga, dar peso, e põe fardos, cada vez eles cresciam e se fortaleciam. Olha que forte! Poxa, só de falar isso, minha alma se enche de alegria, porque é muito forte. Então, quando você é de Deus, por mais que as pessoas tentem te abafar, por mais que as pessoas tentem, te prender, te segurar, colocar gerências pesadas sobre você, fardos, cargas, mais você vai crescer e se fortalecer, porque Deus é contigo. Deus é contigo. Isso é muito forte. Para concluir, para a gente fazer a oração, para não ficar muito longo o dia de hoje, pessoal. E os egípcios, versículo 14, e os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Eles eram duros com os filhos de Israel. Eles eram duros.
Eles eram duros, eles colocavam fardos, cargas pesadas, eles eram duros com o povo de Israel. Aí continua dizendo: assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço e com que os obrigavam com dureza. Foi aí que o povo de Israel foi para os tijolos, foi fazer tijolos, foi para o barro, foi para a lama. Foi aí que o povo de Israel eles começaram a ser escravizados, e aí começa a história do povo de Israel, a história do Êxodo. E aí Deus vê a situação das pessoas. Mais à frente você vai entender como o povo saiu, como Deus se manifestou, porque Deus viu o sofrimento, mas nada pôde fazer até que eles clamaram. Nós vamos entender um pouco mais à frente. Mas olha a estratégia do mal. Aí daqui a pouco vem a história que eu já li para vocês. Não vamos ler, vou só lembrar amanhã, mas eu já li, tem aqui falando sobre as duas parteiras. Você vai ver que é a Sífra e Puá. Só você procurar aqui nos vídeos abaixo, Sífra e Puá, você vai ver a história dessas duas mulheres que foram usadas por Deus para impedir que Moisés morresse. É assim, quando o faraó vê que está nascendo um povo forte, então ele tenta matar. Jesus, quando nasceu, Satanás tentou matar a criança, o menino Jesus, até então. Moisés nasceu, o mal criou uma situação para matar o pequeno Moisés. Quando Deus quer que algo nasça para a glória dele, o mal tenta matar, dizimar. Mas eu quero que você entenda que quando Deus ele tem um projeto, ele realiza, não importa o que aconteça. Então hoje ficamos por aqui. Guarde isso, leia, medite, entenda que o povo de Israel vivia em harmonia. Com o passar do tempo eles foram sendo escravizados, deixando de lado, humilhados, com dureza, com cargas duras, pesadas. Mas quando você é de Deus, quanto mais tentam te abafar, quanto mais tentam te matar, mais cresce, mais desenvolve. É assim que acontece o plano e o projeto de Deus. Tá bom? Então nós vamos fazer agora a oração, pessoal, em nome de Jesus. Peço que você feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Hoje eu me estendi um pouco mais, porque foi a introdução. Começa hoje a leitura do livro de Êxodo. Amanhã seremos mais breves, tá? Nós vamos fazer a oração. Convide as pessoas para participar desse movimento de fé. E como você fez no livro de Josué, vamos até o fim do livro de Êxodo. Vamos mergulhar no livro de Êxodo, para que Deus possa fazer com que o êxodo aconteça na sua vida, que quer dizer saída. Não importa qual seja o problema, você vai ter a saída. Até o final desse livro, Deus vai te dar uma saída em nome de Jesus. Vamos falar com Deus, é momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua santa presença em oração. E conosco pessoas, meu Pai, que iniciam no dia de hoje, nessa noite de quinta-feira, a oração e a leitura do livro de Êxodo, que quer dizer saída. Quantas pessoas, meu Pai, precisam de uma saída agora na sua vida financeira, porque elas estão endividadas, desempregadas, encurraladas. Quantas pessoas precisam, meu Pai, de uma saída, porque o filho se encontra nas drogas, nos vícios. Quantas pessoas precisam de uma saída na sua saúde, uma vez que ela se encontra com um diagnóstico de câncer. Ah, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, quantos se encontram escravizados nas drogas, nos vícios, quantos estão escravizados na religião, quantas pessoas, meu Pai, estão escravizadas pelos sentimentos, pelo passado, quantas pessoas vivem, meu Pai, amarguradas, depressivas, pessoas que estão, meu Pai, vivendo na bipolaridade, na ansiedade,
mas que agora, meu Senhor, em o nome do Senhor Jesus, como o Senhor revelou e nos deu a direção do livro de Êxodo, que essa pessoa venha sair dessa situação agora. Quem está no hospital, receba a cura agora. Quem está, meu Pai, num presídio, seja livre, mesmo estando atrás das grades. Quem se encontra, meu Pai, acamado, receba a cura, a libertação, a restauração. Ah, poderoso de Israel, estenda as tuas mãos e abençoe, meu Pai, a vida de cada pessoa. Toca no marido, na esposa, no filho, na vida econômica, abre portas, prospere. Meu Deus, que de hoje ao dia que vamos terminar a leitura desse livro, meu Senhor, o Senhor dê uma saída, um escape, dá testemunho, ela venha dar testemunho do teu nome. Ó, meu Pai, Espírito Santo, hoje estamos começando a oração numa condição, nós vamos terminar essa oração em outra condição. Eu tenho certeza absoluta, meu Pai. Ó Espírito Santo, abençoe, venha nos conduzir, venha restaurar, venha dar paz, alegria, salvação para todos que estão em oração conosco. Seja livre agora, receba a confirmação. É simples se você saber se Deus quer ou não que você continue a oração conosco. É o Espírito Santo confirmar dentro de você agora. Você venceu o medo, você venceu a incerteza, a insegurança. Não há medo, não há ferrolhos, porque Deus é conosco, Deus é contigo. Ah, Espírito Santo, assim como o povo de Israel multiplicava, crescia, assim como o povo de Israel, meu Senhor, eles se fortaleciam a cada carga, a cada maldade de Faraó, mas eles cresciam. Que aconteça, ó Espírito Santo, com o teu povo agora, em nome de Jesus. Nós abençoamos a todos, abençoamos e determinamos a cura, o milagre e a libertação, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê que Deus te dá uma saída hoje, diga amém e graças a Deus. Muito bem, pessoal, graças a Deus. Pode ter certeza que o Espírito Santo já está lhe dando uma saída pela fé, em nome de Jesus. Começamos hoje a oração, vou encerrar aqui para não ficar muito longo o vídeo. Estamos começando a oração, logo vamos estar aqui ao vivo. Só estamos no nosso ambiente já certo para poder entrar ao vivo. Vamos entrar ao vivo. Por enquanto vamos continuar aqui com vocês. Eu vou avisar, fique atento no Instagram, fique atento aqui no YouTube. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o WhatsApp para você me enviar uma mensagem e nós vamos então falar com você. Você pode tirar dúvidas, falar conosco, pedir oração. É só clicar no link e aí você vai desse link direto para o WhatsApp conversar conosco. Tá bem, pessoal? Seguimos na fé, seguimos buscando a Deus, como aconteceu com o livro de Josué. Vamos fazer com o livro de Êxodo, da história do maior líder que Israel já teve, que foi Moisés. Como ele agia, os seus medos e a manifestação gloriosa de Deus na vida do povo de Israel. Compartilhe, comente, envie pelo menos para os seus amigos. Se você levar os seus amigos a estarem aqui todos os dias, 10 horas da noite, a partir das 10 da noite, então você vai certamente abençoar e ser abençoado. Independente da religião, independente do lugar, quem nos acompanha em São Paulo, quem nos acompanha no Paraná, quem nos acompanha no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, no nosso Pará, quem nos acompanha fora do país, onde quer que você esteja, entre em contato conosco, peça para a pessoa assistir, orar e certamente você vai enviar seu testemunho, hein? Eu estou determinando. Se nós somos de Deus, Deus vai te dar uma saída. De hoje a leitura desse livro, você vai mandar seu testemunho para mim. Você vai dizer, olha, pastor José, Deus me deu uma saída. Eu não sei em qual área, mas Ele vai te dar uma saída. Se prepare para esses próximos dias, para Deus te dar uma saída. Em nome de Jesus. Tá bem, pessoal? Esse é o foco. Deus vai lhe dar uma saída. Vá lá nos comentários quando acabarmos aqui a oração e escreva, Deus vai me dar uma saída. E a área que você quer a saída. Tá bom? Um grande abraço. Amanhã eu volto às 6 da manhã, orando pela manhã a partir das 6, mas às 22 horas vamos continuar falando do livro de Êxodo, da história de Moisés.
Deus abençoe a todos e fique com Deus.